Estamos chegando no final de 2025, dezembrão começando agora, Natal, Ano Novo, mas o que todo mundo quer saber é como que foi o mandato do presidente Lula até aqui, né, fechando 3 anos de mandato, e como que vai ser o último ano e as consequências das decisões tomadas nesses últimos 4 anos para o governo dele e para o futuro da economia brasileira. Vamos para o vídeo. Então, nos últimos anos, a economia brasileira passou por grandes desafios e escolhas muito importantes, que talvez você não tenha se atentado nesse período, né? E o mandato do presidente Lula realmente reacendeu alguns debates sobre política fiscal, investimentos sociais, juros, que envolvem a política monetária, crescimento, PIB, né, etc. E principalmente, quais são as perspectivas do futuro? Porque se você investe ou trabalha com investimentos, você está acostumado com aquela pequena frase, né? Você não sabe prever o futuro, não tem como prever o futuro, mas você consegue preparar para ele. E isso está totalmente alinhado com essa análise de governo, política fiscal e política monetária. Então, antes de nós entrarmos justamente nesse ponto do governo do presidente atual Lula, é importante entender o contexto inicial e o que gerou algumas decisões do presidente. Quando Lula assumiu em janeiro de 2023, o Brasil vivia um cenário complexo, tanto político quanto econômico. A gente vinha saindo ali do Covid, da pandemia, a China tinha acabado de instituir a política do Covid zero, então a gente estava em um momento um pouco complexo. Por mais que ele tenha pego um país com um superávit fiscal, isso é muito positivo, a inflação ela continuava resistente e os juros altos. Então estávamos na época no patamar, se eu não me engano, ali de 3,75%. Eventualmente no mesmo ano a gente iniciaria um corte de juros, tá? Então a tarefa não era fácil, né? Você precisava controlar a inflação, você precisava reativar um crescimento pós-pandemia e você precisava manter os juros mais baixos. E aí foi que o governo ele começou a instituir as políticas próprias e chegamos às principais medidas tomadas pelo atual governo. E a primeira delas foi o novo arcabouço fiscal. Não sei se você recorda, mas o objetivo do novo arcabouço fiscal era justamente substituir o teto de gastos. Então, focar em controlar o crescimento das despesas fixas e buscar uma previsibilidade pelo crescimento da dívida. Só que temos um grande porém aqui. O mercado financeiro, o mercado da Faria Lima, ele não engoliu muito, não aceitou muito bem essa promessa, preocupando com o crescimento constante fiscal e os rombos que isso poderia causar ao longo do tempo. A outra medida que o governo veio a tomar foi a reforma tributária. Então a gente teve ali a simplificação do imposto sobre o consumo com a entrada do IVA, que teve sim um maior consenso positivo entre a Faria Lima. O arcabouço fiscal prejudicou um pouco a visão. O imposto, a reforma tributária, principalmente no IVA, ela veio para consolidar os impostos e simplificar, que foi algo positivo. Depois disso, a gente teve a retomada dos programas sociais, que era a grande preocupação do mercado com o governo atual do Lula, que era quanto se gastará com programas sociais e onde será esse gasto, né? Então a gente teve algumas retomadas de alguns programas e o aumento do investimento público. Não sei se você se recorda, mas a gente teve ali a ampliação do Bolsa Família com valores maiores e adicionais por criança, né? A gente teve também, que são as duas principais medidas, né? O aumento, a reestruturação do Bolsa Família e a isenção do imposto de renda para quem tem ganhos abaixo de R$ 5.000 por mês. Então essa isenção de imposto de renda não veio tanto de um lado positivo para o mercado também. Porque quando você isenta o imposto de renda, você está fazendo o quê? Dando mais dinheiro para a população. Se você dá mais dinheiro para a população, principalmente numa classe mais baixa, ela vai gastar com consumo. E se ela gasta com consumo, o reflexo é a inflação. E o reflexo sendo a inflação, o Banco Central não pode cortar tantos juros. Então não foi muito positivo para o mercado, visto que isso causaria também um rombo um pouco maior, né, de onde ia tirar dinheiro, visto que a gente já estava com um déficit fiscal. Então a gente teve essas duas medidas desses programas sociais que acabaram dificultando um pouco a aceitação do mercado financeiro com o governo. E aí a gente teve, principalmente depois dessa tretinha ali entre o governo e o mercado financeiro,
você vem a relação com o Banco Central. E aí fica um pouco mais complexo, né? Então a relação da política monetária, que é controlada ali principalmente pelo Banco Central, com o fiscal que vem do governo, eles precisam se comunicar. E aí o governo ele vem atacando o Banco Central, até pouco tempo atrás governado, né, tendo o Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. A gente vinha um ataque muito forte com o governo dele ali dentro, que é manter um juros, né, um discurso mais hawkish, que a gente chama, que é um juros alto por mais tempo. E o governo atual atacando o Banco Central, falando que não é necessário. Só que ao mesmo tempo você tem um fiscal desancorado e você tem gastos com programas sociais, né, no geral, tá? E aí você tem essa relação deteriorada com o Banco Central, que também não ajuda muito o mercado e o futuro das consequências do atual governo pelo menos para a parte econômica. De novo, voltando os olhos para a parte econômica. Então, se eu pudesse separar entre pontos positivos e pontos de atenção, a gente tem 2 pontos positivos e 3 pontos de atenção. Sendo eles, o primeiro ponto positivo, o mercado de trabalho está forte e o desemprego calculado pelo IBGE está abaixo. A gente está com desemprego nos menores patamares históricos, de 5,4%. E a gente tem um consumo aquecido, principalmente em setores da renda mais baixa, pelo menos até o momento dessa gravação desse vídeo, dezembro de 2025, tá? E os pontos de atenção? Dívida pública crescente, o arcabouço fiscal ele não incorporou o que o mercado gostaria e na prática a gente ainda vai ter um crescimento alto da dívida PIB, né, da dívida bruta sobre o PIB. O espaço fiscal, com isso, ele fica apertado e os gastos permanentes, né, os gastos fixos, eles começaram a ficar maiores por conta dos programas sociais e a gente tem esse ruído entre o governo e o Banco Central que não dificulta o crescimento do país como um todo. Então a gente tem esses 2 pontos, tanto positivo como pontos de atenção, que geram algumas consequências. São elas um crescimento econômico no futuro um pouco mais moderado, porque a gente vai começar a ver o reflexo desse déficit fiscal só no decorrer do tempo, não no curto prazo, e a dívida pública como um risco central. Então, caso o fiscal ele não volte a ficar ancorado, o Brasil ele pode ter problemas com o ciclo econômico. Então, o próximo aumento de juros, lembrando, toda vez que você corta os juros, uma hora você vai ter que aumentar de novo. E se a gente entrar num ciclo de corte de juros agora, no primeiro trimestre de 2026, no momento em que formos aumentar, se não existir um controle do fiscal, nós provavelmente teremos um aumento um pouco... Poderemos ter um aumento até maior do que o patamar atual dos 15% da Selic, tá? E isso dificulta o crescimento no futuro do nosso país, que precisa ter um juros baixo, né? Então, se a gente olhar os gastos, o déficit fiscal, praticamente 1/3 é juros. E para a gente ter um juros baixo, a gente precisa ter um fiscal controlado. Então, se nós não controlarmos, não ficarmos de olho no fiscal nos próximos anos, poderemos entrar num cenário mais desafiador ainda. Em resumo, pessoal, o mandato do Lula até aqui, nesses 3 anos, ele trouxe algumas mudanças, fortalecendo principalmente políticas sociais e algumas reformas que demorarão algum tempo para a gente ver os seus efeitos. O futuro econômico do Brasil ele vai depender muito de como essas reestruturações, principalmente das políticas fiscais, elas serão equilibradas com o estímulo ao investimento. Ou seja, como que nós equilibraremos o fiscal com a atração de investidores para o país. Se a gente não tem o fiscal ancorado, dificilmente nós temos investidores. Será que o arcabouço fiscal ele vai realmente servir para ser essa âncora? Atualmente existe uma certa preocupação com isso, tá? Então, me fala você agora o que você acha, o que você espera do Brasil nos próximos 3, 4, 5 anos e principalmente na próxima virada de ciclo econômico, que é depois dessa queda que nós teremos, o próximo aumento. Se você está preocupado com isso ou se você acha que o Brasil ele realmente vai entrar num bull market.